Parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, do 11º colocado São Paulo, depois Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro. Essa turma respirando aliviada. Santos, Vasco e Bahia ali lutando para não ficar com esta última vaga. Goiás, Coritiba e América já se despediram da Série A do Campeonato Brasileiro. A situação do Bahia, 68,4% de chances de ser rebaixado. O Vasco com 23,3% de chances de ser rebaixado e o Santos 8,2%. Lógico que a gente traz estatísticas, matemática, mas a gente sabe que em campo a coisa é diferente. Só para a gente repassar quem vai ser essa última rodada. O Vasco recebe o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino já na zona de classificação de pré-Libertadores, não chega ao G4. O Santos recebe o Fortaleza. O Fortaleza já também com a vidinha resolvida dentro desse campeonato. E a parada mais complicada do Bahia, que já é difícil, né? O Bahia precisa vencer e também depender desses outros resultados, já que está dentro da zona de rebaixamento, e recebe um Galo. Um Galo que a gente falou agora há pouco, também para confirmar esse G4 e ainda com aquelas possibilidades remotas de título, enfim, talvez a parada mais complicada. Rafael Marques chegando aqui também ao nosso Sport Center para a gente falar mais dessa situação, desta briga na parte de baixo da tabela, conforme esperávamos, hein, Rafa? Chegar nessa última rodada ainda com gente brigando para não cair, temos três grandes aí, três camisas pesadas lutando para não ser rebaixado. Tudo bem, Rafa? Um beijo para você, amigo, bem-vindo. Tudo bem, sim, Glaucia. Um beijo para você também. Um abraço para o Donk, para o Breler, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Satisfação minha participar mais uma vez. E claro, né, das três camisas, só uma vai cair e duas vão se salvar nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui no Rio de Janeiro, o sentimento dos vascaínos ficou um pouco mais aliviado depois da vitória de ontem do América Mineiro, rebaixado com um homem a menos sobre o Bahia pelo placar de 3-2. Mas independentemente disso, a torcida do Vasco já tinha comprado todos os ingressos para o jogo da quarta contra o Bragantino às 9h30 da noite, desde a última quinta-feira. Mais uma vez, São Januário com casa cheia, expectativa aí de algo em torno de 20 mil torcedores. Para esse jogo, o chileno Miguel ainda é dúvida, ele não jogou ontem contra o Grêmio, está se recuperando de uma lesão, mas tem uma perspectiva boa de poder jogar na partida derradeira do Vasco nessa temporada, quarta-feira, contra o Bragantino. Após a derrota de ontem para o Grêmio em Porto Alegre, jogadores neste momento estão fazendo um trabalho de treinamento, um trabalho regenerativo lá no CT Moacir Barbosa, iniciando a preparação para o compromisso contra o Massa Bruta. É verdade que o Vasco depende só de si, mas também é verdade que faz 3 jogos que o Vasco não convence. 2 derrotas e um empate, apenas 2 gols marcados, ambos contra o Corinthians, naquela derrota 4-2 em São Januário, 5 gols sofridos, uma qualidade de jogo abaixo, numa comparação direta com aquilo que o time vinha fazendo até o jogo contra o América Mineiro, quando sustentava ali 3 vitórias e 3 empates, uma invencibilidade de 6 rodadas, mas apesar de tudo isso, o técnico Ramon Dias está no papel dele e mantém o otimismo em relação à permanência do Vasco na primeira divisão. Bueno, primero yo tengo que felicitar al equipo porque el esfuerzo que está haciendo. El esfuerzo, es una lástima que todo el esfuerzo que estamos haciendo no tenga un premio. Me gustó porque seguimos compitiendo y seguimos teniendo chances. Los 3 equipos que están para retroceder juegan de local. Así que el que tenga más coraje, el que tenga más determinación y el que gane o que empate, por ahí va a zafar. Hay 3, de los 3 tiene que retroceder 1. Así que dependemos de nosotros. Eso es muy bueno para nosotros, porque dependemos de nosotros mismos, de lo que podemos hacer durante el último partido para quedarse en la primera división o bajar. Pero yo tengo mucha confianza en el equipo, en todo el grupo, la entrega que tiene. Esse, portanto, o técnico Ramon Dias, e a conta para o Vasco é muito simples. Glaucia, Breler, Donk e amigos fãs de esporte com a gente conectados aqui no Sport Center. Se o Vasco vencer o Bragantino quarta-feira, está garantido a primeira divisão. Se o Vasco empatar com o Bragantino, ele torce para um dos 2 resultados acontecer. Ou o Santos perder para o Fortaleza, ou o Bahia não ganhar da equipe do Atlético Mineiro. E se o Vasco perder para o Bragantino, ele só
fica na primeira divisão se o Bahia igualmente perder para o Atlético Mineiro jogando em Salvador. São essas as contas envolvendo a última rodada para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E para aqueles torcedores vascaínos mais supersticiosos, como por exemplo o vizinho do Breiler Pires, cabe uma informação no mínimo curiosa. Todas as vezes que o Vasco caiu, 2008, 2013, 2015 e 2020, ele já entrou na última rodada dentro do Z4. E dessa vez não está, é o 16º. Para quem é supersticioso, pode ser um bom indício para o desfecho da próxima quarta-feira, hein, Glaucia? Olha aí, pro vizinho, então, já entrar animado a semana, pensando nessa rodada de quarta-feira. Meu vizinho já me mandou. Já mandou? Eu tava vendo. O Rafa tava falando e o Breiler aqui no celular, mostrando aqui algumas contas. O vizinho dele mandando as contas aqui, hein, Rafa? Fazendo ali no papel. Mandou aqui em caixa alta, Nová Barrar. Nová Barrar. Depois de todas as contas. Ramon Dias. Parafraseando. Com direito a figurinha, Breiler Pires. Mandou figurinha e tudo. Parece aquele amigo nosso, Rafa, o Dodô da Colina. Otimista agora. Exatamente. Mandou com aquela figurinha do Torcedores Calma e Nová Barrar, é isso. Beijão, Rafa. Obrigada, amigo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Ô, Breiler, vamos lá nessas contas do seu vizinho aí, amigo. A gente fazia as contas com ele, com o Rafa. Pensando aqui, o Rafa trouxe as possibilidades, né? O Bahia mesmo se empatar e aí o Vasco, em caso de derrota, aí vai no saldo de gols, né? Então, assim, são várias possibilidades. A gente disse antes do Rafa participar aqui com a gente que o Bahia é que tem a situação, não só pelo enfrentamento, mas também de depender dos outros resultados. Mas é óbvio que precisa se resolver, né? Ir lá, fazer o seu resultado, vencer e aí não depender e não ficar olhando ali, fazendo a conta. A rodada toda no mesmo horário, só um jogo que foi antecipado para 7 da noite, que é Goiás e América, os dois já rebaixados. É inquestionável que a situação do Bahia é a mais complicada aí, as combinações, né? Olha, então vamos passar só o cenário de todo mundo para ficar na Série A? O Santos, que recebe o Fortaleza, tem que vencer e aí garante a sua permanência. Se empatar, o Vasco teria que empatar ou o Bahia empatar. Se perder, Vasco teria que perder ou o Bahia não vencer. Agora, o Vasco, com seus 42 pontos, recebendo o Red Bull Bragantino, se vencer, garante a permanência, não precisa nem ver o que aconteceu no resto da rodada. Se empatar, o Bahia não pode vencer. E se perder, o Bahia tem que perder. É isso que a gente dizia, um empate do Bahia já coloca o Bahia à frente por conta do saldo de gols. E a situação aí do Bahia, que recebe o Galo, se vencer, Vasco e ou Santos podem só empatar. Se empatar, o Vasco precisa perder e se perder, cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aí um pouco das contas também dos outros times, além das contas que o seu vizinho fazia. Então, a sensação é que a situação já esteve pior para o Vasco, porque depois da goleada do Bahia em cima do Corinthians e o Vasco perde para o mesmo Corinthians, o torcedor do Vasco imaginou o cenário de chegar à última rodada no Z4, porque imaginava que o Bahia venceria o já rebaixado América, o que não aconteceu. O Bahia com 26 finalizações, acumulando gols perdidos e não fez sua parte. Então, o Vasco, de certa forma, ganhou essa vantagem inesperada. Não seria nada normal o Vasco chegar a essa rodada final com a corda no pescoço e dependendo de resultados. Isso se inverteu, mas ainda assim, pela pressão, pelo emocional, até mesmo a fase do time já não é a mesma. Se a gente analisar todo o segundo turno, o Vasco jogou mais que Santos e Bahia. O Vasco teve mais solidez. Só que nesse momento crucial, fica igual para todo mundo em termos de cobrança, em termos de ansiedade, e isso tem pesado para o Vasco. Já não é o mesmo nível de jogo. Só que do outro lado do Bragantino, é um time que também rateou nessa reta final. Ficou 5 jogos sem vencer, voltou a vencer agora contra o Coritiba, já não tem pretensões esportivas no campeonato. Então o Vasco depende só de si para permanecer e precisa vencer para ter tranquilidade e até para dar uma resposta positiva ao torcedor que não deixou de apoiar nesse momento tão delicado e nessa reação no segundo turno. Então, vamos dar uma olhada na situação do Bahia. Inclusive, ontem a entrevista do Rogério Ceni pós-jogo também, falando de vergonha com o próprio trabalho. A gente vai ouvir o Rogério já na sequência. Mas antes, a situação do Bahia com o Rogério Ceni. 15 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 8 derrotas, um aproveitamento de 42,2%. E aí abrindo a zona de rebaixamento e chegando à última rodada nessa luta para não cair. Então fala, Rogério.
Eu lamento não conseguir minimamente um ponto em 2 jogos, se jogar contra um time que já caiu para a Série B. Eu me sinto envergonhado até pelo meu trabalho, vou ser sincero com você. Mas nós temos que reunir forças, achar um time que seja compatível para jogar contra o Atlético, que é um time forte, né? E tentar a nossa última cartada, que é vencer na Fonte Nova. Tá aí a fala do Rogério, inclusive, de envergonhado pelo trabalho. Eu acho que havia, sim, uma expectativa grande até pelo esse trabalho do Rogério, né? Quando ele chega ao Bahia, em alguns momentos até que o Bahia também apresentou uma melhora, apresentou um desempenho, parecia que, de fato, ia tudo se ajustar, mas chega nessa situação, nessa última rodada de Campeonato Brasileiro. E curioso até a gente discutir aqui no intervalo, né? Assunto já recorrente na nossa vida, questão de SAFs ou não. Se todo mundo for SAF, 4 ainda caem. Então a gente vê também clubes em SAF brigando para não cair, Donk. Exato. E dentro da passagem do Rogério, o começo foi muito bom. Aliás, os primeiros jogos, os resultados, a atuação. Acho que ofensivamente é um Bahia que produziu, veio há pouco tempo aqui em São Paulo e goleou o Corinthians da forma como foi. O problema é a irregularidade. E um time de uma das piores defesas do campeonato. Acho Pra mim, sinceramente, eu ficaria muito surpreso se o último rebaixado não for o Bahia. Por tudo que aconteceu, a forma como perde do América Mineiro é muito emblemático. Você tem que jogar com o Atlético Mineiro, que é o melhor time do segundo turno, a melhor defesa do campeonato, com toda essa possibilidade. E aí não só do título muito remoto, mas joga ainda pensando numa vaga direta na Libertadores. Então, assim, eu ficaria muito surpreso por tudo que aconteceu. Mas, lógico, o torcedor ainda jogando em casa, tem esperança, ainda mais por ter sido um time de tanta oscilação, por que não agora pode ser a oscilação para o lado positivo e conseguir essa vitória? Até porque acho muito pouco provável que os 3 que estão brigando para o rebaixamento consigam a vitória no campeonato. É até mais provável pela situação que os 3 percam, né, Bruno? Exatamente, pelo momento vivido, jogando. Exato, e pela situação da tabela, os adversários que enfrentam, ainda mais acredito que o Santos e o Bahia. Só acho que assim, num cenário, caso seja confirmado o rebaixamento do Bahia, que parece o mais provável, e até pelos números que a gente está vendo, pela aposta que fez, por mais que o Rogério tenha feito essa autocrítica tão sincera e tão forte, eu acho que o planejamento deveria ser continuando com o Rogério Ceni, pensando nele, ainda mais para um clube que, a partir do momento contratou pensando, se eu não me engano, até 2025 o contrato. Então, assim, já sabia do risco que tinha de rebaixamento naquele momento. Acho que o planejamento tem que ser com o Rogério Ceni, seja na Série A ou na Série B. Não, é isso, e o Rogério, ele, ao topar o desafio, ele já trabalhava também com esse cenário de o time cair, a situação do Bahia não era boa, vem do passivo do Renato Paiva também, que não conseguiu consertar o time, então eu acredito até que o Bahia contrata o Rogério Ceni pensando no perfil de treinador que poderia tocar esse trabalho caso não desse certo. E o Rogério Ceni já mostrou no Fortaleza que tem essa capacidade de fazer um trabalho de reestruturação, comandar um projeto esportivo maior, além do campo. Então, por tudo isso, o perfil do Rogério também foi pensado trabalhando com esse cenário de queda para a Série B. A gente tem imagens aí do desembarque do Bahia, confusão no aeroporto, né? Tiros, enfim... violência nesse desembarque do Bahia, marcado por protestos, mas também, como a gente vê e ouve aí nas imagens, tiro, a gente vai ver aqui um rapaz passando com uma arma aqui. Enfim, mais uma cena lamentável envolvendo o futebol. E o que a gente espera é que isso não se repita neste meio de semana, porque um dos times vai ser rebaixado e a gente não quer que isso acabe partindo para a violência. Amigos, mais uma vez. E a oscilação de todos esses times que ainda estão brigando contra o rebaixamento no campeonato foi absurda. O Bahia, que consegue golear o Corinthians fora de casa por 5-1, perde para o São Paulo. Para mim, essa é a derrota que faz com que o Bahia já vá para o jogo contra o América com uma carga de pressão desmensurada, porque a chance era contra o São Paulo. São Paulo também sem pretensão esportiva. O Vasco, que firmou com Ramon Dias, teve uma boa sequência, perde o confronto direto naquele momento contra o Corinthians, que vinha de goleada para o Bahia. O Santos, que em determinado momento parecia reagir com Marcelo Fernandes, toma 7-1 do Inter, mas reage logo na sequência e chega à última rodada com chance de rebaixamento. Então todos oscilaram muito e todos, de certa forma, em algum momento iludiram o seu torcedor. E esse é o momento de
como o Rogério disse, juntar os cacos e tentar essa resposta positiva. O Bahia já não depende dele, mas pelo menos jogar bem, tentar se impor contra um adversário muito difícil que é o Galo. E os números do Santos? Coloca na tela aí pra gente também esse Santos de Marcelo Fernandes. Chegando também à última rodada, lutando para não cair. Em 14 jogos sob comando do Marcelo, foram 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 52,4% de aproveitamento. Vamos ouvir o comandante santista. A questão de substituições, elas são questões técnicas, psicológicas não, até porque o grupo está bem ciente do que está acontecendo. Assim, ó, você fala que os outros perderam, mas eu quero deixar bem claro que o Santos galgou um caminho muito árduo para chegar na última rodada e depender de si. Então a gente sabe muito bem o que a gente construiu até agora. A partir de hoje tomamos uma infelicidade de um gol de falta, a equipe estava muito bem no primeiro tempo, fez um grande jogo. E depois a questão foi indo e querendo abrir o time, querendo colocar o time para frente para tentar um empate, que seria bom. Infelizmente não veio, mas nada, nosso vestiário lá está bem ciente, está dolorido pela derrota sim, mas bem consciente do que a gente construiu até agora para chegar na última rodada. Até porque nós fomos para Salvador, onde ninguém mais acreditava, todo mundo já tinha enterrado o Santos. Então o Santos está muito vivo, dependendo só de si, dentro da sua casa e com certeza do apoio da sua torcida. Entendo muito e concordo com esse discurso do Marcelo, mas se a gente for olhar o que foi a temporada e o que tem sido, né, o ano após ano do Santos, talvez fosse o que tivesse um enredo mais próprio para esse rebaixamento. Mais que isso, quando o Marcelo chega e ali tem aquela vitória fora de casa contra o Bahia e aí se determina que ele vai ficar... Comentamos aqui mesmo nesse Sport Center que seria o caminho para lutar contra o rebaixamento. Permanecer com o Marcelo por tudo que ele também representa dentro do clube e poderia trazer junto a essa equipe. Mas é óbvio que também contou muito com a incapacidade dos seus adversários, o Santos, nesse momento, de chegar também muito vivo nessa última rodada. Não, totalmente, Cláudio. O Santos é um milagre estar na Série A até hoje, porque o que vem acontecendo com o Santos não é de 2023, é um processo. O Santos passou os 3 últimos anos lutando contra rebaixamento no Campeonato Paulista, num cenário de muito menos dificuldade, e agora, no Campeonato Brasileiro, cumpriu toda aquela cartilha famosa do rebaixamento. Mais que Vasco e Bahia, até. Exato. Trocas de técnico, a falta completa de visão no futebol, saída de coordenador esportivo, o Falcão, como foi o trabalho executado. Então, tudo que o Santos fez todas as forças possíveis para cair, mas teve adversários também que se esforçaram igualmente. Não dá para contar que isso vai ser para sempre, e o campeonato ainda não acabou. Mas o Santos, caso se salve, tem de tirar essa temporada como lição e divisor de águas, principalmente para a próxima gestão que vier. Mais uma, né? Porque temporada após temporada a expectativa é muito essa, Dom. E ainda essa foi a que mais ainda, assim, como o Breiler falou, concordo plenamente da cartilha. Para mim, eu não acho que o Santos vai cair, mas do enredo, a história dos 3 que brigam, para mim é que mais casa com o rebaixamento é a do Santos, que ainda tem individualidades. O trabalho do Marcelo foi importante nessa reta final de temporada, de um time que trocou de técnico de forma constante. Então, assim, deveria servir de exemplo para conseguir essa mudança. E acho que tem muito do que você também colocou, Glaucio. Até a matemática pode falar isso, fala muito a respeito do que os outros também não fizeram. Porque a gente, em determinado momento, e eu tô falando de pouquíssimas semanas atrás, não lá atrás, a discussão era talvez 45 pontos não seja suficiente. E agora a gente pode ter um rebaixado com 41. Pois é. A reta final do Brasileirão está pegando fogo, e as emoções estão à flor da pele para Bahia, Vasco da Gama e Santos, que ainda estão na briga contra o rebaixamento. Vamos analisar as possibilidades de cada equipe permanecer na elite do futebol brasileiro. O Bahia, atualmente na 17ª posição com 41 pontos, está dentro da zona de perigo. A chave para a salvação é vencer seu jogo e torcer contra o Santos e o Vasco, dependendo dos resultados dessas equipes. O Vasco, na 16ª colocação com 42 pontos, tem um trajeto semelhante. Uma vitória garante a permanência, mas um empate exige que o Bahia não vence ou o Santos perca. Enquanto isso, o Santos, na 15ª posição com 43 pontos, está em uma posição mais confortável. Uma vitória simples o mantém na Série A. Em caso de empate, precisa torcer para que o Bahia não vence ou o Vasco perca.
As combinações de resultados são diversas, e cada ponto conquistado ou perdido pode ser crucial nessa batalha pela permanência. E aí, pessoal, quais são suas apostas? Deixem seus comentários, compartilhem suas análises e não esqueçam de se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as emoções dessa reta final. Ah, e claro, não se esqueçam de deixar aquele like para mostrar o apoio ao seu time. Até a próxima!